Bom dia, pessoal. Meu nome é Carolina Fernandes. Estou aqui para falar um pouco sobre a ditadura militar no Brasil. Mas primeiro, o que é ditadura militar? A ditadura militar é uma forma de governo onde o poder político é efetivamente controlado por militares, como o nome próprio já diz, ditadura militar, controlado por militares. Não tem como esquecer isso. Bom, quando começou a ditadura militar? A ditadura militar, ela começou no dia 31 de março de 1964, com um golpe militar que derrubou João Goulart do poder. E durou até 15 de novembro de 1985, com a eleição de Tancredo Neves. Mas quais os fatores que influenciaram? Antes desse golpe, teve alguns fatores que influenciaram a ditadura militar. Quais foram? Primeiro, a instabilidade política durante o governo de Goulart, ocorrências de greves e manifestações políticas sociais. Segundo, alto custo de vida enfrentado pela população. O custo era muito alto e aí eles queriam mudar isso. E aí foi que deu início para a ditadura militar. Terceiro, a promessa de João Goulart em fazer reforma de base. Mudanças radicais na agricultura, na economia e na educação. Como o nome já disse, foi prometido mesmo, mas não cumprido. Quarto, o medo da classe média de que o socialismo fosse implantado no Brasil. A classe média ela tinha medo que o socialismo fosse implantado no Brasil e aí foi acarretando tudo isso, juntando para que eles fizessem esse golpe para derrubar João Goulart para entrar com a ditadura militar. E o último foi o apoio da Igreja Católica em setores conservadores, desde a classe média até os Estados Unidos, aos militares brasileiros. Bom, e quais foram as principais características do regime militar no Brasil? Só para constar que regime militar significa a mesma coisa que ditadura militar. Bom, as principais características do regime militar no Brasil foram a cassação de direitos políticos de opositores, a repressão aos movimentos sociais e manifestações de oposições, a censura aos meios de comunicação, censura aos artistas, como por exemplo músicos, atores e artistas plásticos, a aproximação dos Estados Unidos e o controle dos sindicatos, a implantação do bipartidarismo, a Arena, que foi o governo, e o MDB, que foi a oposição controladora, o enfrentamento militar dos movimentos de guerrilha contrários ao regime militar, o uso de métodos violentos, inclusive a tortura, contra os opositores do regime. E o milagre econômico, que foi o forte crescimento da economia entre os anos de 1969 a 1973, com altos investimentos em infraestrutura e o aumento da dívida externa. Bom, a abertura política e a transição para a democracia teve início no governo de Ernesto Geisel e continuou no de Figueiredo. Abertura lenta, gradual e segura, conforme o prometido por Geisel. A significativa vitória do MDB nas eleições parlamentares de 1974. Fim do AI-5 e restauração do habeas corpus em 1978. Em 1979, volta o sistema pluripartidário. Em 1984, ocorreu o movimento das diretas já, porém a eleição corre de forma indireta, com a eleição de Tancredo Neves. Bom, eu queria fechar falando sobre os presidentes que participaram do período militar no Brasil, que foram Castelo Branco, de 1964 a 1967, Costa e Silva, de 1967 a 1969, a Junta Militar, de 1969 a 1969. A Junta Militar, ele
eles não duraram bastante tempo, e só alguns meses, não foi de durar anos, mas só alguns meses. O Medici, de 1969 a 1974, Geisel, de 1974 a 1979, e o Figueiredo, de 1979 a 1985. Bom, pessoal, é isso. Eu dei basicamente um resumo sobre a ditadura militar no Brasil para vocês e é isso. Tchau, até a próxima.